O futuro da liderança já começou e está sendo definido pela maneira como incorporamos a inteligência artificial à nossa rotina diária. A tecnologia veio para aprimorar nossas melhores qualidades como líderes, não para substituir o ser humano, mas para ampliar as suas capacidades. Como cada líder tem gerenciado isso? É isso que nós vamos desvendar nesse episódio. Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Podemos dizer que é consenso. Os líderes que estão adotando IA na rotina de trabalho com seus times a veem como uma maneira de potencializar a produtividade e os resultados. No entanto, também reconhecem o receio e a resistência inicial como um comportamento comum em suas equipes, mas um comportamento que pode ser vencido com letramento, treinamento contínuo e um bom incentivo e suporte da liderança. Neste episódio, reunimos depoimentos de alguns líderes que estão inovando com IA no seu dia a dia de trabalho com suas equipes. Rodrigo Dibi é superintendente institucional e de inovação do CIEE e traz uma perspectiva otimista em relação à adoção da IA numa organização com 60 anos de história. Bom, acho que a inteligência artificial tem trazido para o profissional de recursos humanos e para os gestores um desafio de lidar com essa tecnologia para uma geração que já chega pouco nativa digital, né? Então a gente tem que olhar sem o medo, né? Eu sinto muito no profissional de recurso humano e nos líderes em geral, um medo do que vem por aí, mas ele tem que transformar esse medo em potência, né? O quanto que isso pode ser um facilitador para o seu dia a dia, para os seus processos ficarem mais simples, para você conseguir avaliar melhor os profissionais. Então eu tenho visto muito os gestores um pouquinho reticentes, mas quando eles vêm para o outro lado, entendendo que isso é uma ferramenta potente, todo mundo tem a ganhar com isso. A gente tem feito uma virada de chave importante no CIE. A gente está para lançar um projeto super inovador com inteligência artificial. E esse mesmo processo a gente tem vivido dentro, né? Um pouquinho do desconhecido. E quando a gente traz, o time já tem começado a se convencer o quanto que isso vem para facilitar a vida, né? Todas as inovações da história, elas sempre vêm com o medo. Depois você vê que é uma ferramenta para te apoiar e não para roubar o teu espaço. Né? Já o Danilo Camapun, gerente de gente e gestão da LG, Lugar de Gente, descreve de maneira prática como a IA tem sido integrada à rotina de trabalho do seu time. E o primeiro ponto que eu tenho a trazer é que em vários lugares, né? Assim, acho que é pauta para a gente falar muito sobre muita coisa, então vou tentar trazer os principais. O primeiro deles é realmente na produtividade em si, né, e que eu acho que é o mais básico e mais conhecido. Então você utilizar a inteligência artificial para concatenar pensamento, né, assim. Então a gente não pode utilizar a inteligência artificial como fonte de pesquisa ou como pensador pela gente, mas ela pode sim catalisar e nos ajudar a concatenar mais rápido tudo aquilo que a gente pensa de estratégico, de operacional, de dia a dia, ou de projeções para o futuro, planejamento. Então ela vai ferramentando mais rápido, né, aquilo que a gente pretende organizar e fazer. Aí nesse sentido, como usuário, como líder ou não, eu no meu dia a dia tenho puxado muito, inclusive na vida pessoal. Outro ponto é a capacidade de síntese da inteligência artificial. Então, quando a gente fala de concatenar, sintetizar dados que a gente tem. Então isso permite com que a liderança tenha mais rapidez e fluidez de ter dados à mão e a partir daí tomar decisões, né? Na LG, inclusive, a gente faz esse movimento com a Ligia Pro, que é a gente ter uma IA generativa que utiliza de todos os dados da companhia para dar respostas mais prontas, diretas. Então, eu consigo ter análises preditivas sobre possíveis motivos de turnover, sobre possíveis motivos de desligamento, sobre performance, análises demográficas mais rápidas, cruzar a demografia com análises preditivas. Então, assim, a inteligência artificial ela já parte de um formato que vai mais automaticamente concatenar informações para você, para que você possa pensar de maneira mais estratégica, enfim, e mais trazer o que de fato o status humano puxa, né, dentro das relações, assim. Então acho que esses são os dois principais pontos, assim. A gente precisa olhar para a inteligência artificial como, e eu acho que isso é um clichê, mas eu acabei de falar isso num podcast, assim, não é clichê porque é recorrente, porque faz sentido, né, assim, como uma ferramenta de fato, né, assim, uma ferramenta de trabalho.
Então ela não faz por você, ela te ajuda a fazer, mas quem faz é você. Então você não pode tirar o eu disso. E aí, neste sentido, quando eu falo de liderança, eu acho que a liderança ela tem um papel fundamental com relação a esse assunto, porque é uma ferramenta que está aí, não vai deixar de estar, só vai estar cada vez mais. E aí, enquanto líder, eu tenho que ter a preocupação de, ao desenvolver meu time, de trazer esse pensamento para o meu time. Então, de estimular que se utilize da maneira correta, né? Tipo, não cabe mais, por exemplo, a gente é de RH fazendo processo seletivo, a gente aplica redação, a gente aplica testes. Eventualmente, por exemplo, se você vai fazer para o próprio RH ou para uma área de comunicação, não cabe você falar que a pessoa não pode utilizar a inteligência artificial. Na verdade, o que a gente quer saber? Não, use sim, mas como que você está usando? Como que você está fazendo para a gente ver se é o caminho mais ético, mais interessante, mais estratégico, mais inteligente. Então, enquanto líder, a gente tem que ter esse papel também de estimular as pessoas a se atualizarem, entendeu? Com relação à inteligência artificial, inclusive. A Giovanna Barbieri, Head de Marketing da Pipo Saúde, nos conta quais estratégias ela tem usado para incentivar o time a adotar a IA cada vez mais no dia a dia de trabalho para aumentar a performance individual e do grupo. O que eu sinto hoje em dia com a inteligência artificial é que eu consigo, como uma colaboradora, eu consigo ser muito mais produtiva, mas mais do que isso, eu sinto que o meu time, ele consegue resolver problemas mais rápido, assim. Então, eu não acho que é uma adesão que é fácil, eu acho que a galera ainda está muito... Tá tudo muito engatinhando, assim, mas eu acho que, assim, ao meu ver, o que resolve isso é o tempo inteiro falar disso, o tempo inteiro trazer exemplo, case de outras empresas, eu sou a head de marketing, né? Então, case de outras empresas que estão aplicando e como isso está melhorando, e mostrando isso para eles, eles topam, de alguma forma, trazer isso para dentro, sabe? Mas eu acho que entregar o conhecimento e o exemplo é o melhor jeito de fazer eles fazerem alguma coisa, né, tomarem uma atitude de usar, assim. E daí o que eu vejo é que eles tiveram uma resistência no começo, mas que hoje em dia eles ficam muito felizes, assim, muito dispostos a testar coisas novas e é isso, né, na performance do meu time. Isso tem, como uma head de marketing, isso tem ajudado muito porque é muito fácil fazer as coisas, né? Então isso tem ajudado muito, assim. Eu acho que performance é a coisa que tem mudado. A Shirley Lima, Head de Soluções da DMAP, descreve como a IA colabora para que ela possa melhorar a eficiência operacional da sua liderança, definindo prioridades e atribuições de tarefas, e também permitindo que o time expresse todo o seu potencial. Hoje a IA ela contribui para o meu processo de gestão e liderança numa forma de ter mais acesso aos conteúdos, numa forma também de conseguir dimensionar, qualificar melhor as minhas atividades e atribuir à minha equipe. Então hoje eu consigo trazer um pouco mais de eficiência operacional, distribuição de atividades junto com a IA, potencializando o que a minha equipe tem de melhor. O que a gente ficou muito feliz essa semana, por exemplo, é que todas as nossas demandas e atividades estavam no prazo. E a gente se sentiu tranquilo para tirar mais tempo dentro do universo de trabalho para estudar. E aí a gente falou, cara, que bom quando a gente consegue se sentir bem, sem uma pressão, e aí potencializar isso. Então hoje ela é nossa aliada e ao mesmo tempo ela faz com que a gente queira cada vez mais se envolver para andar junto com ela, integrando inteligência artificial com a inteligência humana. Esses depoimentos nos mostram como o papel ativo da liderança em incentivar o uso da inteligência artificial com responsabilidade, bem como prover aprendizado contínuo sobre suas ferramentas e implicações, é fundamental no processo de implementação dessa tecnologia. Segundo uma pesquisa de 2024 da PwC, que é uma rede global de empresas de auditoria e consultoria,
apenas 26% das empresas têm políticas formais sobre o uso da IA e grande parte desses líderes de RH ainda não se sente preparada para liderar a transformação digital. Precisamos abrir mais espaços de conversa sobre o tema, incentivar o estudo sobre como usar as ferramentas de maneira ética e consciente e como potencializar os resultados produtivos, reduzindo possíveis prejuízos decorrentes da sua adoção. Essas vozes indicam que liderar com inteligência artificial não se trata de dominar ferramentas, mas de desenvolver uma nova mentalidade. A IA funciona como um espelho que nos instiga a crescer, a aprimorar o nosso pensamento, nossas decisões e nossa liderança. A questão que se coloca é: qual a versão da sua liderança vai emergir dessa transformação? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em respondê-los. Até o próximo episódio. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.